Olá, turma! Hoje nós falaremos do sistema respiratório. O sistema respiratório ele consiste em dois pulmões e uma série de vias respiratórias que levam o ar para dentro e para fora dos pulmões. Então aqui nós conseguimos observar, observamos a cavidade nasal, em seguida a faringe, que é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Depois a laringe, traqueia, brônquios principais, ou também chamados de extrapulmonares, e depois o pulmão, formado aí pela árvore brônquica e pelas unidades funcionais, onde vai ocorrer a troca gasosa, denominadas alvéolos. Bom, uma grande parte do sistema respiratório é composto pelas vias aéreas, as regiões ou porções responsáveis pela condução do ar para dentro e para fora. Essa porção, ou melhor dizendo, essas vias aéreas se iniciam aí na cavidade nasal. A cavidade nasal, histologicamente falando, a gente pode dividi-la em vestíbulo, que seriam as narinas. Então, vestíbulo, o segmento respiratório e o segmento olfatório. Por quê? São regiões que possuem características histológicas distintas, tá? Então, a cavidade nasal é toda essa cavidade aqui, de dupla câmara, localizada na face, na região do crânio. E histologicamente, então, ela possui essas três regiões: vestíbulo, o segmento, a porção respiratória da cavidade nasal e a porção olfatória. No vestíbulo, pessoal, o epitélio de revestimento é muito semelhante ao epitélio da pele, sendo que alguns autores destacam que seria um epitélio paraqueratinizado, ou seja, um epitélio com pouca queratina. Então, o vestíbulo ele é revestido pelo epitélio estratificado pavimentoso, com essa observação aí de uma pouca queratinização e a presença, variável, alguns indivíduos mais, outros menos, de pelos denominados vibriças, que junto com a oleosidade produzida por glândulas sebáceas, a gente está falando de revestimento de pele, então a gente tem glândulas sebáceas aí na camada mais profunda do revestimento do vestíbulo, com glândulas sebáceas que produzem a oleosidade. Então, essa oleosidade das glândulas sebáceas junta com as vibriças, esses pelos, são muito importantes já para o processo inicial de filtração, de partículas que entram no ar. Tá? Então, o vestíbulo tem esse revestimento muito semelhante à pele, como se a pele viesse pelo lado externo do nariz e dobrasse e revestisse a parte interna das narinas, o vestíbulo nasal. Quando eu falo que a cavidade nasal é um segmento respiratório, é porque ela tem uma grande área revestida pela mucosa respiratória. Tá? Então, quando você pensa aí na região de conchas nasais,
né? Toda essa área de septo nasal, conchas nasais, toda essa região é revestida pela mucosa respiratória. O termo mucosa, ele é aplicado para descrever um revestimento formado por um epitélio e uma lâmina própria. Tá? Então, toda a mucosa sempre é formada por um epitélio de revestimento e uma lâmina própria, que é uma camada de tecido conjuntivo que acompanha esse epitélio. Então, mucosa gástrica, mucosa intestinal, mucosa, epitélio e lâmina própria. Obviamente que cada mucosa vai apresentar suas características próprias. No caso aqui, a mucosa respiratória, ela apresenta uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, com glândulas mucosas, com algumas semiluas serosas, né? Então a gente tem aí uma característica quase que de glândula mista, né? Glândula mucosa com semiluas serosas. O epitélio, pessoal, da mucosa respiratória é o epitélio pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes. Nessa imagem aqui não estão aparecendo as células caliciformes. Já já nós veremos uma imagem que tenha, tá? Galera, essa mucosa, ela tem a função de condicionar o ar que está sendo inspirado e que será conduzido até o interior dos pulmões. Condicionar de que maneira? Essa mucosa, ela tem glândulas, como eu falei, tanto na lâmina própria quanto as células caliciformes, que são glândulas também. Então, a secreção produzida pela mucosa respiratória e depositada aqui sobre o epitélio, né, nos cílios, ela vai umedecer o ar, né? Então, o contato do ar com a mucosa, quando ele circula pela cavidade nasal, né, pelas conchas nasais, que tem aquela função, né, de produzir aquela turbulência, o que aumenta o contato do ar com a parede, né, da cavidade nasal, faz com que o ar ganhe essa umidade, né, essa umidade proveniente aí da secreção. Além disso, essa secreção é um tanto quanto pegajosa, né? Tem aí carboidratos como a mucina que tornam a secreção pegajosa e as partículas de sujeira vão sendo retidas, né? Vão ficando aderidas aí na parede da mucosa respiratória, tá? Essas partículas vão ser depois conduzidas para a faringe, né? Vão ser conduzidas lá para a região posterior através dos batimentos, né? Dos movimentos ciliares, e depois dessa sujeira ela é deglutida ali na faringe, né? Esse é o procedimento normal, né, que deve acontecer. Então, umedecimento do ar, a filtração, né, retirando as partículas sólidas mais pesadas, e também o aquecimento do ar. Essa lâmina própria, ela é extremamente vascularizada, tá? São muitos vasos sanguíneos que fazem um trajeto inicialmente perpendicular, sobem e depois passam aqui, ó, paralelo ao epitélio, né? Então isso propicia um aquecimento, né? Essa mucosa muito vascularizada, ela propicia um aquecimento do ar. Em contrapartida, né, é uma mucosa que tem aí uma propensão ao extravasamento de sangue. Muitos de vocês, de repente, quando crianças, vivenciaram isso, né? Aquele sangramento nasal, tá? Que até certo ponto é considerado comum,
que é um reflexo dessa alta vascularização, dessa alta vascularização da lâmina própria, que, quando estimulada aí por uma partícula mais irritante, por exemplo, esses vasos sanguíneos podem dilatar, lembram lá do mastócito, né? No tecido conjuntivo, liberando grânulos. Então imagina essa quantidade grande de vasos dilatando, esse sangue acaba rompendo até a superfície da mucosa e é aquele sangramento nasal que é muito comum, principalmente em crianças, onde a mucosa ainda está mais delicada, né? Ainda é um pouco mais fina, por isso que acontece com maior frequência nas crianças. Tá? Então são essas as três funções, vamos dizer assim, da mucosa respiratória. Né? Ela é um revestimento voltado para essas três funções: o umedecimento do ar e a filtração, graças às secreções produzidas tanto pelas glândulas da lâmina própria quanto pela célula caliciforme, e o aquecimento do ar, né, devido a essa alta vascularização da lâmina própria. Aqui em detalhe, agora só o epitélio respiratório, né, pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes. Agora sim, a célula caliciforme aparecendo bastante aqui. Repare como são muitas, tá vendo? Muitas células caliciformes. Na outra imagem, não é que não tinha, mas é que por algum motivo ali da técnica, as células ficaram encolhidas, as células caliciformes, por isso que não apareceram naquela outra imagem, na imagem do slide anterior. Né? Então a gente vê aí como é um epitélio específico, só encontramos no sistema respiratório, ele recebe esse nome, epitélio respiratório. Tá? Ele é específico das regiões onde tem a mucosa respiratória, tá certo? Pessoal, esse epitélio ele é um epitélio muito específico, né? Então ele tem a célula cilíndrica, tá? Ciliada, a célula caliciforme, mas além disso, a gente observa células granulares pequenas, né? Elas se assemelham à célula basal, que é a célula também encontrada no epitélio, mas ela tem esses grânulos secretórios, né? Grânulos formados por enzimas que vão auxiliar vão fazer parte, né, da composição da secreção que vai ser liberada sobre o epitélio, tá? E essas enzimas, muitas das vezes, têm características de defesa, né? São enzimas que fazem lise celular, então bactérias e fungos que eventualmente entrem com o ar e fiquem retidas aí na capa, né, de muco, vão sofrer a ação dessas enzimas que têm essa capacidade de quebrar a parede celular, de provocar a destruição, né, da membrana celular. Tá? Então é um epitélio muito especializado, né? Um epitélio voltado mesmo para a participação aí no processo de respiração. Tá? Então, toda a área da cavidade nasal que possui esse epitélio, a gente descreve como a região do segmento respiratório da cavidade nasal, que é aquela grande parte, né? Pegando todas as conchas, a região do septo nasal também, tá certo? E a terceira parte, né, da cavidade nasal, então a gente divide ela em vestíbulo, segmento respiratório e segmento olfatório. Então tem uma porção da cavidade nasal que é revestida pela mucosa olfatória, tá? Ou seja, é uma área onde eu vou ter um epitélio, principalmente, específico para a detecção das moléculas de odor. Essa região fica no teto da cavidade nasal, tá? A mucosa respiratória reveste o
teto da cavidade nasal, tá? Então, essa mucosa olfatória é formada, então, aí, ó, por um epitélio com células cilíndricas, que são denominadas aqui como células de sustentação, tá? Células basais aqui em verdinho escuro, né? E as células olfatórias, ou como queiram, neurônios bipolares, tá? Então, em amarelinho aqui, a gente tem neurônios bipolares, que são eles os responsáveis pela detecção das moléculas de odor. Neurônio bipolar, ele tem um prolongamento chamado dendrito. Nesses prolongamentos, a gente observa os cílios olfatórios, que serão responsáveis efetivamente por entrar em contato com o ar, né? O ar entra pelo vestíbulo, circula na cavidade nasal e, obviamente, passa lá pela região superior da cavidade nasal, entrando em contato com esses cílios olfatórios, né? E a lâmina própria da mucosa olfatória, a gente observa, né, é formada, na verdade, por tecido conjuntivo, glândulas específicas, né, chamadas de glândulas olfatórias, que vão produzir uma secreção específica para essa região, além também de bulbos nervosos, né, terminações aí nervosas, tá? Pessoal, esses cílios olfatórios, então, como eu disse, né, são responsáveis pela detecção da molécula de odor. Tá? Nesses cílios estão os chamados receptores odorantes. Né? Existem cerca de mais de 1000 genes que expressam esses receptores, certo? Mas cada célula receptora de odorante expressa apenas um gene. Tá certo? Então tem uma variedade muito grande de receptores, exatamente para que a gente tenha, né, nossa capacidade olfatória bem variada, tá? A secreção, né, da glândula olfatória, ela contém a proteína de ligação a odorantes. Então é muito importante o quê? Que esses cílios estejam sempre umedecidos pela secreção da glândula olfatória. Por quê? A proteína que vai intermediar a ligação da molécula de odor no cílio olfatório está contida na secreção da glândula olfatória. Pessoal, esses neurônios, né, essa célula olfatória, é um dos poucos neurônios que possuem capacidade mitótica, né? Então, esses neurônios do epitélio olfatório são muito estudados devido a essa capacidade, né, de mitose, de multiplicação. São neurônios simples comparados a neurônios, né, do sistema nervoso central, mas os pesquisadores veem aí um caminho, né, descobrindo quais são os mecanismos que esse neurônio possui para se multiplicar. Pode ser que esses mecanismos consigam ser ativados ou copiados, né, em neurônios mais complexos, o que ajudaria aí em tratamentos de regeneração de áreas do sistema nervoso central, por exemplo. Tá? Então, esses neurônios olfatórios possuem essa capacidade de multiplicação que é muito importante para eles, porque são neurônios que estão ali em contato direto praticamente com o ar, que a gente sabe que na maior parte do tempo tem muitas partículas nocivas, né? Então eles são, vamos dizer assim, agredidos constantemente. Obviamente que eles vão ter um tempo de vida, né? Se a gente pensar em pessoas que trabalham em ambientes
com o ar muito poluído e não tomam as precauções devidas, né? Então, pessoas que trabalhem em fábrica com odor muito forte, por exemplo, e não tomam as precauções, máscaras eficientes, por exemplo, é, essas pessoas sofrendo esse processo por muitos anos, mesmo esse neurônio tendo essa capacidade de multiplicação, ao longo dos anos, a quantidade e a atividade desses neurônios diminui bastante e um indivíduo desse que passe por essa situação pode, ao final da vida, ter uma redução muito grande da sua capacidade olfatória, tá bom?